Sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos muito sobre política, saúde, meio ambiente e muito mais. Tudo isso você acompanha agora no programa da hora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos ao programa da hora desta quinta-feira. E hoje com a bancada um pouco diferente. Comigo, o jornalista KT. Tudo bom, KT? Tudo bem, boa tarde, prazer estar de volta. E o Rodrigo, dividindo a bancada aqui comigo, Rodrigo Maia. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Gabriel, como é que está? Estamos juntos mais uma tarde, início de tarde, hora do almoço. E você recebendo informação, comentários e, claro, passando uma hora com a gente. É isso aí, a gente pede para que você participe aqui com a gente, sempre através do nosso WhatsApp, o telefone está aí na tela. Participe, faça parte você também do programa da hora. E a gente vai começar falando que aqui no Ceará, a série histórica de chuvas comprova que os anos em que as precipitações ficam abaixo da média não são exceções, mas em alguns períodos, quando isso ocorre por anos seguidos, os impactos negativos devido à escassez hídrica são ainda mais severos. A chamada seca multianual, como as ocorridas com maior ênfase em dois períodos recentes nos estados, nos anos de 1979 a 1983, na verdade, e de 2012 a 2016, tem consequências duradouras no atual momento, diante do El Niño, fenômeno de aumento na temperatura do Oceano Pacífico que afeta a ocorrência de chuvas no Nordeste brasileiro e das iminentes evidências de que haverá seca no Ceará em 2024. Um alerta se impõe à possibilidade de nova seca multianual. A gente falou bastante aqui ontem, né, sobre meio ambiente e esse fenômeno, o El Niño, parece que está vindo agora, chegando aqui no Brasil, né? Começou ali do sul e está chegando aqui no Brasil, né? Ou está chegando aqui no Nordeste, na verdade. Então, Gabriel, na realidade é um problema preocupante. Nós sabemos que a questão das secas no Nordeste ela é cíclica, é um problema cíclico. Nós temos quadras invernosas favoráveis, mas também, de repente, aparece essa situação. Comparando com outras épocas do nosso estado, eu até diria que não mete mais tanto medo. Por que eu digo isso? Hoje, a interligação das bacias, daí a questão da transposição do São Francisco para comprovar o que eu estou falando. Obviamente que não soluciona 100% o problema, mas pelo menos minimiza, né, aquela situação gravíssima que nós enfrentamos em outras épocas no nosso estado. As autoridades devem já estar providenciando alguma situação para resolver. É bem verdade que, apesar dos avanços, ainda temos essa questão aí do carro-pipa, que ainda hoje, Rodrigo, abastecem várias cidades do nosso estado. Está aí hoje na imprensa que 26 cidades já declararam, né, estado de emergência em função dessa dificuldade. Mas nós esperamos assim, e medidas governamentais, seja da esfera federal ou estadual, venham a minimizar essa situação, porque realmente atrapalha, dificulta. Nós vivemos numa região do semiárido e que uma seca, um período de escassez de chuvas, traz transtornos e mexe muito com a vida das pessoas, seja na cidade, seja no campo. Porque nós hoje aqui em Fortaleza, nós consumimos água vindo a mais de 300 quilômetros. Lá do nosso querido Castanhão. São medidas que causam um impacto positivo, porque mesmo que a chuva diminua aqui em Fortaleza, na região metropolitana, mas nós temos, Rodrigo, a garantia do abastecimento via adutoras, via canais, trazendo essa água
lá do Castanhão, e também já é abastecido, como eu falei, com a transposição do Rio São Francisco, uma obra que se arrastou durante anos, polêmica, mas necessária para minimizar essa situação. Rodrigo, é um fenômeno natural, mas que devido à ação do homem acelera bastante o procedimento, né? Sem sombra de dúvidas, e isso faz a gente pensar numa frase de Euclides da Cunha, quando ele diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E se ele é forte, ele vai passar mais esta crise e outras crises que virão na sua história. Vale lembrar que é necessário também que a gente lembre que se nós estamos em Fortaleza, tendo o abastecimento vindo lá do Castanhão, o mesmo muitas vezes não acontece nos rincões, no sertão, né? Que muitas vezes não é tão abastecido e que tira a vida, porque a partir do momento que você não tem o que plantar, não tem o que colher, tem até o que plantar, mas não tem o que colher porque não tem chuva, isso faz com que o sertanejo saia como retirante ou que ele fique sofrendo, porque hoje as prefeituras têm tem planos de socorro, tem planos de emergência para tentar amenizar com cesta básica, com garantia de que o sertanejo vai ter pelo menos como passar esse período de estiagem. E é necessário que haja fiscalização, porque tudo que é dado ao sertanejo, ao homem do campo, tem que ser fiscalizado, para que não seja desviado a sua função, não é isso? Concordo plenamente. Só que essas coisas vão na contramão. Nós vimos ontem, discutimos aqui ontem, que a Câmara Federal aprovou aí uma medida, eu acho assim, muito descabida, muito inoportuna, de, vamos dizer assim, afrouxar um pouco a questão das regras, da fiscalização nas licitações. E passa por isso, essa nossa preocupação, porque nós sabemos que para resolver o problema da seca, contratar um carro-pipa, um equipamento qualquer, passa por licitação. Aí, Rodrigo, vem essa situação do sujeito, na hora de acorchar, fazer afrouxar. Então, isso é preocupante. Vamos nos preparar. A mamãe dizia que a gente tem que se preparar para o pior. Porque se ele não vier, você já não sofre tanto. Se vier, você está preparado. Estamos às portas de um momento em que as prefeituras vão decretar emergência. Pode Pronto. esperar. E aí, quando decreta emergência, fica tudo liberado. É o festival da verba, né? Mas que haja fiscalização. Câmara Municipal não deve se curvar às vontades dos prefeitos, né? Muito pelo contrário, você está lá para fiscalizar e fazer lei. Então, esta é a hora de você, vereador, lá no seu interior, se não tem água, não tem abastecimento, não está tendo licitude naquela ação, fiscalize e cobre. Concordo, tem que ser assim. Mas volto a bater naquela velha tecla que nós falamos aqui. Na hora de aprimorar, de exigir, de cobrar, aí vem uma nova regra que afrouxa. Quando acocha, quando é para acochar, afrouxa. Pronto, então a gente corre um risco, mas esperamos aí que Ministério Público e outros órgãos, outras entidades estejam fiscalizando. ONGs, sociedade civil. Exatamente, que é para que a gente não venha sofrer mais. As igrejas, é verdade. Não venha sofrer mais, vamos dizer assim, além do impacto que gera na gente o problema climático, o impacto financeiro, porque se não fiscalizar, se houver realmente desvio da finalidade, das verbas mandadas para cá, aí nós vamos pagar um preço mais alto ainda, e isso é pior. Com certeza. É cruel. Verdade, é verdade. Lamentavelmente, a gente tem que falar das coisas boas na hora que acontece, como também, como dizia sua mãe, se prevenir. Para o pior, que vem o melhor, né? Que aí a gente vai estar o quê? Esperando sempre, não com surpresa, mas com a realidade dos fatos. Agora tem um detalhe, aqui não é uma chacota, mas é o que nós temos visto ao longo dos anos, mesmo com o avanço das tecnologias, a FUNSEMI às vezes costuma fazer umas previsões erradas. Às vezes a FUNSEMI dizia que ia ser seca e chovia, e dizia que ter um bom inverno e era seco. Eu mesmo, parentes meus lá no meu querido sertão, nós perdemos lavouras, plantamos acreditando que ia chover e não chovia. Deus queira que seja mais um erro da FUNSEMI, essa previsão, porque aí a gente já está, aquela história, preparado para o pior, mas não pode não acontecer o pior. Aí eu me lembro de uma frase da Maju que ela disse para o William Bonner no Jornal Nacional, que ela disse assim, é previsão, não é precisão, mas errar demais também já avacalha. Eu costumo brincar com minha esposa quando eu discuto assim, o telejornal, e o cara disse, amanhã, segunda FUNSEMI, nesse final de semana, vai chover. Se prepara o biquíni que nós vamos para a praia.
Entendeu? No entanto, o avanço da tecnologia, ele é um fator aliado nosso. Hoje, a margem de erro ela é pequena realmente. Existem hoje técnicas, hoje tecnologias avançadíssimas que prevêem quase como uma precisão. Vai chover tal hora e geralmente chove. Aqueles mais antigos dizem assim, no dia que o homem quiser saber mais do que Deus, aí o mundo se acaba. Mas não é bem assim, nós temos que entender que Deus nos deu a sabedoria para que a gente aprenda as coisas, coloque isso que nós aprendemos em prática para trazer em benefício nosso. Né, Agora, Rodrigo? você como homem do interior, você nasceu no interior, você dizia agora há pouco para mim, né? Isso. Qual é o seu interior mesmo, que eu esqueci? Eu nasci na Itapipoca. Itapipoca. Ali, uma cidade linda, maravilhosa, a cidade dos três climas, né? Certo. Fui criado naquela área ali perto de Sobral. E hoje a gente milita, hoje vive ali na área do Itarema, que é uma belíssima cidade litorânea, mas com também um sertão muito bom. Certo. Me conte aqui uma coisa. Você como homem do interior, você acredita nas previsões dos profetas da chuva? Acredito. A ciência tecnológica, ela é importante, mas tem também aquela ciência, vamos dizer assim, lá do nosso... Adquirida, né, com as experiências que ele vai tendo. O meu pai, ele sempre dizia o seguinte, olha, uma das experiências que eu costumo observar e gosto disso, é observando alguns animais, alguns insetos, as formigas. As formigas, quando elas começam cedo a cortar as plantas para armazenar o seu alimento ali, porque a formiga ela corta aquela folhinha e ela armazena lá e ali gera um fungo que serve de alimento durante o período chuvoso. Durante o período chuvoso. Então, quando ela entra em ação mais cedo e com muita frequência, uma quantidade grande de formigas fazendo isso, tem a possibilidade muito grande de ter um bom inverno, porque ela guarda o alimento para isso. Tem até a história da cigarra e da formiga, né? Enquanto a cigarra só canta, a formiga trabalha e ela que vai ser inteligente nesse caso. Aí você tocou num assunto interessante, que são os profetas aqui do Quixadá, que já Gabriel, virou assim parte da nossa cultura. Uma tradição, aqui no Quixadá, né? Eles se reúnem na praça, né, e tal, e fazem lá os seus, vamos dizer assim, seus estudos, né, as suas previsões, e que muitas vezes eles têm acertado sim. Tem que se dar valor a isso, porque é o conhecimento passado de geração a geração que vem dando certo. É bem verdade que não você acabou de falar, é previsão, mas muitas vezes eles acertam. Aí isso é se interessante. torna precisão. Realmente, e só complementando o que vocês estavam conversando aqui sobre as cidades do interior, porque 26 cidades decretaram emergência por seca ou estiagem desde o fim da quadra chuvosa aqui no Ceará. Então, realmente, tomara que não venha dar certo mesmo essa previsão, como a gente aqui brincou, né, em relação às previsões, mas que realmente é um estado de alerta aí, principalmente para esse pessoal do interior aqui do estado, né? Pois é, e voltar mais uma vez aquele alerta. Cobrar das câmaras municipais, dos vereadores, que são eles lá que estão fiscalizando as gestões, seriedade nas ações dos gestores para que nessas ações deles não haja desvio de recursos. Nós já trabalhamos numa escassez muito grande de recursos, sabemos disso. São governos estaduais, o governo federal, os governos municipais, sempre trabalham no limite financeiro. Então, se você já aplica esses recursos, que são escassos, mas aplicar com responsabilidade, acima de tudo, responsabilidade, e cabe a você, meu caro vereador, e você, meu caro eleitor, sim. Nós, no ano que vem, a eleição está na porta, vamos escolher os prefeitos do estado do Ceará. Então, nós vamos fiscalizar isso. Temos que fiscalizar, temos que ser os fiscais das ações deles, para que amanhã nós não viemos pagar um preço caro por desmandos de alguns gestores. Infelizmente, isso ainda existe. Não estou aqui generalizando, Rodrigo e Gabriel, mas nós sabemos que quando você afrouxa a tendência, isso é do ser humano. É do ser humano, nós somos humanos cheios de falhas. Então, quando se não há limites, tudo eu posso. Se você não fiscalizar, não for para cima, pode acontecer desmandos. E nós já estamos numa dificuldade tão grande financeira, e se os recursos forem utilizados de forma errônea e irresponsável, vamos pagar um preço mais alto ainda. Rodrigo, importante nessa fiscalização? Com certeza. É assim que a coisa anda e tendo fiscalização a gente consegue
com que o governo e o povo caminhem no mesmo rumo. Rodrigo e Cateia, o Da Hora vai precisar ir por um rápido intervalo, mas não sai daí porque a gente volta já. Estamos de volta com o seu Da Hora. Na hora do seu almoço, você bem informado. O governo federal lançou um programa para diminuir a evasão escolar entre estudantes do ensino médio de baixa renda. A medida provisória, assinada pelo presidente Lula e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da Educação, Camilo Santana, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, garante que os alunos inscritos no CAD Único tenham direito a uma poupança. A MP não estipula o valor a ser depositado da conta do aluno no final do ano escolar, mas o incentivo não será considerado para fins de cálculo da renda familiar, o que poderia limitar o acesso a outros benefícios. Uma notícia boa para os alunos, mas que não pode acomodar a família, não é? Quer dizer que todo mundo tem a sua participação na educação, tanto o Estado como também aqueles que são da família. Medida oportuna, acertada, realmente se faz necessário esse tipo de ação do governo. O que nós esperamos é que isso também realmente não acomode as pessoas. Nós, tem aquela música do Luiz Gonzaga, né, da esmola lá e tal. Não estou falando aqui que se seja uma esmola, mas não deixa de ser algo importante, necessário, mas que as pessoas também não fiquem. Porque nós temos visto que os programas sociais, infelizmente, eles têm sido mal recebidos, mal interpretados por algumas pessoas que fazem daquilo meio de vida. E são coisas que são para auxiliar, para remediar naquela hora da dificuldade. É uma medida que merece o aplauso da sociedade, né? Isso é importante. A classe estudantil já tem alguns benefícios muito importantes. Hoje essa é mais uma medida que vem ajudar a diminuir as dificuldades nos lares brasileiros, que muita gente passa muita dificuldade e que essas ações de governos na área educacional e tal, é um dinheirinho que entra e que vai ajudar, sim, a complementar a renda das famílias, meu caro Rodrigo. É importante, né? Ainda mais para o aluno, para diminuir, talvez, essa evasão escolar que vem agravando no Brasil nos últimos anos, né? Pois é. Quando você fala em evasão escolar, até é uma preocupação. Eu li hoje na imprensa um dado muito interessante, Rodrigo, e também Gabriel. Preocupa a gente. 1 a cada 3 jovens no Brasil nem estuda e nem trabalha. Isso é algo preocupante. Apesar dos incentivos que tem, do chamamento dos governos municipal, estadual e federal, infelizmente ainda há isso. A gente espera que o nosso jovem se conscientize, estude, se prepare, porque uma pátria sem educação, sem saber, é uma pátria sem rumo. Os jovens não esqueçam essa história. Aliás, esqueça dessa história de que você é o futuro, você é o presente. Nós crescemos, você cresceu, que é mais novo do que nós dois, e nós crescemos também, ouvindo que nós éramos o futuro do Brasil. Não. Você é o presente. Tudo que você planta hoje, você vai colher no futuro. Se você não planta, você vai ficar de braço cruzado esperando benefícios do governo. Não faça isso. Você tem que ser independente, você tem que ter a sua participação na construção e no melhoramento de vida deste país. É um assunto interessante. Eu faço parte daquela turma que, usando lá uma frase de um presidente americano, que ele dizia assim: não espereis o que a pátria pode fazer por vocês, sim o que você pode fazer pela pátria. A coisa no Brasil hoje ela é o contrário, nós esperamos mais que venha de lá para cá para a gente se mexer daqui. Então a contrapartida nossa ela é importante porque somos nós que fomentamos uma sociedade. A sociedade ela é feita de homens e mulheres que interagem, que produzem, que vão para cima, que acorda cedo, vai estudar, vai trabalhar, para que nós possamos garantir o nosso futuro, da nossa família, né? O nosso dia a dia, o nosso sucesso está atrelado às nossas ações. Realmente. E falando agora de segurança, a unidade do McDonald's na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, foi vandalizada por motociclistas na noite desta segunda-feira, após desentendimento entre entregadores de aplicativo e funcionários do restaurante.
Vídeos mostram um grupo atirando pedras na loja enquanto 2 policiais militares presentes solicitaram reforços para dispersar os agressores, protegendo também pessoas em um hotel próximo. Os agressores em motos dispararam com a chegada da viatura de apoio. Não há registro de boletim de ocorrência e a resposta da assessoria do McDonald's ainda não foi recebida. A prefeitura afirmou que a Guarda Civil Metropolitana compareceu ao local, atendido pela Polícia Militar. É realmente uma situação difícil aí essa relação entre entregadores e estabelecimento, né? No caso o McDonald's, mas esses estabelecimentos que dependem dessa entrega terceirizada aí dos motoristas, né? Eu diria até que é uma relação de amor e ódio. Algumas medidas governamentais, baixadas algumas normas para tentar regulamentar essa situação. Por exemplo, não é obrigatório eu chegar como entregador e ir lá no apartamento do Rodrigo entregar na porta dele. Não. Tem que subir, né? Hoje em dia isso não é mais permitido, mas algumas pessoas não têm gostado disso. E essa medida aí de São Paulo, esse ato aí de São Paulo, que eu ainda não entendi bem por que essa situação, se foi só porque se desgostaram com alguma ação de algum funcionário do McDonald's, eu acho que é uma medida desproporcional, um ato descabido, sabe, Rodrigo? Eu acho que violência gera violência, você vê que a polícia tem que agir para conter os ânimos, mas isso aí não vai ajudar em nada, pelo contrário. Talvez seja uma loja a menos que você vai ter que trabalhar, e aí como é que vai ficar o rendimento para você levar para casa? Quanto à violência também que acontece quando a pessoa se recusa a receber o produto, isso é tão pessoal que não precisa você tomar dores, né? Chamar uma turma, vários motoqueiros, ir lá depredar. Para que isso? Isso não vai te levar a nada. Passa a deixar de serem profissionais para serem pessoas que atacam a sociedade, porque quando joga uma pedra você pode fazer alguém morto, né? Uma pessoa, não só aquele que te agrediu, o agressor, como também algum inocente. Então, violência gera violência e gentileza gera gentileza. E parece que não foi o caso aí, né? Foi só violência mesmo, só violência. Se desagradaram aí com alguma ação de algum funcionário. Agora, acho que não tem nada a ver se vingar contra a instituição, contra o prédio, jogar pedra, quebrar. Inclusive, eles incidiram em crime. Depredar o alheio é um crime que você está cometendo. Então, meu pai dizia que o limite da gente, o direito da gente termina quando começa o do outro. Quer dizer, se ele se sentiu ofendido, ele procurasse os direitos dele. Se ele passa a agredir, acabou o direito dele. Essa é a grande verdade. Pois é, deveria ser observado, que acho que no caso aí passou longe essa observação. Cabe aí às autoridades, né, competentes apurarem e chamarem a responsabilidade de cada um, né, daqueles que cometeram, que transgrediram a lei, né, meu caro Gabriel? Sim, com certeza. Pode... Vamos lá, o deputado Alcides Fernandes solicitou ao governador Eumano Freitas a convocação imediata da Força Nacional de Segurança para combater o aumento da violência no Ceará, citando crimes como chacinas, disputas de facções e tráfico de drogas, apesar de confiar nas forças de segurança locais. Ele expressou preocupação com a desvalorização da categoria. O Ceará registrou 1.377 homicídios no primeiro semestre de 2023. Muito alto o número, hein? Representando uma redução de 7,1%, mesmo assim, em relação a 2022. Mas ainda ocupa o 5º lugar no país, em número absoluto de assassinatos. É um ranking que não nos agrada, que nos envergonha e que nos faz temer pela nossa vida, porque nós saímos de casa para ir ao comércio, nós saímos de casa para ir ao banco, nós saímos de casa, dirigimos para ir buscar um filho no colégio. Esses números, hoje você é um cidadão, você é outro, eu sou outro. Amanhã eu posso fazer parte desses números. E isso é preocupante. Isso é uma estatística. Pois é, a gente pede a Deus que não sejamos a fazer parte dessa estatística no amanhã. Agora, infelizmente, eu sou um crítico ferrenho dessa situação da segurança pública. Políticas públicas errôneas, erradas, deixaram que nós chegássemos a esse ponto. Onde o poder público, onde o Estado não atua com eficácia, ou seja, é negligente, aí, infelizmente, se instala o poder paralelo. Qual é o poder paralelo? O poder das chamadas facções hoje.
É muito, muito preocupante a situação. Nós estamos, eu diria até, no meio de uma guerra até mais ferrenha do que essas guerras que nós estamos visto aí entre Israel e Hamas, porque a nossa guerra é uma guerra contínua, ela é uma guerra surda, ela não chega com tanto barulho como está aquela guerra lá de Israel e Hamas, porque aqui é na surdina do dia a dia. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu bem recente. Nós não temos guerra oficial. Uma guerra velada. É uma guerra velada. Essa guerra está declarada. Não. Mas nós vivemos uma guerra civil. Mas é uma guerra velada. Velada. Eu dou um exemplo na minha querida Caucaia. Bem recentemente, a polícia, segunda-feira, na operação, prendeu líderes de facção lá que dominavam o condomínio, expulsando os moradores do condomínio e dizendo, se você não fizer o que nós estamos querendo, você vai ser punido. Infelizmente, a polícia foi lá, prendeu esse povo, com 40 minutos depois foram lá e mataram um comerciante dentro da área. Então, é uma situação difícil de ser entendida e que o poder constituído legalmente por nós tem que agir com eficácia. Não pode fazer acordo com bandido. Bandido tem que ter o rigor da lei. Mas no Ceará, no Brasil, infelizmente, o Estado tergiversa, o Estado tira o porco de banda e, infelizmente, o poder paralelo vai e se implanta ali e é quem se sobressai. Infelizmente, estamos vendo nesse momento, por mais que o governo estadual, eu sei o comprometimento do governo Emmanuel de Freitas, mas não tem sido eficaz e nós precisamos de medidas eficazes, meu caro Rodrigo. Catei e Gabriel, eu costumo dizer para minha esposa o seguinte, se você souber que eu sofri um acidente ou que eu fui baleado, alguma coisa assim, um assalto, enfim, qualquer coisa que aconteça, não me leve para o hospital particular. Esconda meu cartão e me leve para o IJF, porque lá é um tratamento de guerra que vivem hoje os médicos. Eles estão vivendo um dia a dia de uma guerra, de um campo de guerra, porque se você conseguir escapar dentro do IJF, é como se você estivesse no campo de guerra, que todos os dias, eu fui repórter policial, isso aí, todos os dias são recebidos pacientes em quase estados terminais e, se possível for salvar, levados para a sala de ressuscitação e ser feito todo o procedimento, serão salvos. Temo muito por aqueles que não tiverem tempo de chegar ao IJF. É de parabéns o IJF que vive nessa guerra não velada, que você falou agora há pouco, mas que nós temos profissionais da saúde que ainda salvam muitas vidas. Olha, essa questão da violência, capitaneada por as facções, ela é tão grave. Chegou até a mim e eu fui lá conferir uma denúncia incrível no distrito aqui do município, que eu não vou citar o nome aqui, não vem ao caso. Simplesmente lá tinha um posto policial avançado. Era uma viatura com os policiais que passavam o dia por lá. Esses policiais faziam amizade com a população. Chegava lá no comércio, na churrascaria onde almoçava, conversava com as pessoas e tal. Simplesmente, os líderes da área foram lá e mataram um comerciante porque tinha essa amizade com os policiais. O que houve? A polícia, ao invés de reforçar o policiamento, tirou literalmente os policiais que faziam o policiamento daquela área para que a população não viesse a sofrer mais consequências por causa das facções que não gostavam da presença da polícia. Quer dizer, isso para mim é negligenciar. E quando não se enfrenta o problema, é o que os caras querem. Eles vão lá, se impõem e impõem o terror. É assim que vem acontecendo no estado do Ceará. E dando continuidade aqui nos assuntos, porque foram inspecionados 100 postos de combustíveis na capital, incluindo postos na área da Aldeota, Meireles, Parangaba, Dionísio Torres. Entre outros, apenas 5 desses comercializavam gasolina comum a um preço diferente de R$ 5,99. O relatório foi enviado ao Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas para que investiguem possíveis indícios de crime organizado visando manter os preços elevados dos combustíveis. O crime de cartel conforme estabelecido pela Lei 8.137, que trata dos delitos contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo, prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Caracteriza-se pela cooperação entre empresas para restringir a diversidade de preço na oferta de produtos ou serviços, com o intuito de controlar o mercado e impedir a atuação da concorrência. Então aí,
Parece até mesmo que é realmente isso, né? Uma organização aí para que o preço fique o mesmo, né? Mas, Rodrigo, me causa até espanto o Ministério Público achar que suspeita que haja, que está havendo cartel. Poxa vida, Ministério Público, pega a sua viatura e vá fiscalizar, pega aqui uma avenida de Fortaleza e escolha. Todos os postos são iguais. Eu gostaria que você contasse, Cate, a história que você abasteceu aqui. Conta a história para ele. Nós estamos conversando aqui nos bastidores. Eu estive recentemente, segunda-feira, em Canindé. Abasteci aqui na saída de Fortaleza, aqui na sede de Caucaia, aqui num posto que tem na BR-020, a R$ 5,99 o litro de combustível, de gasolina. Meu carro é a gasolina. Cheguei em Canindé, a 110 quilômetros de Fortaleza, a R$ 5,75. Ou seja, 110 quilômetros depois, frete a mais. Frete, os custos a mais e lá mais barato, 24 centavos no litro de combustível. O que é que se explica nisso? Como é que se explica isso? Porque se eu tenho um posto em Fortaleza, a fornecedora do petróleo, do combustível, está aqui pertinho. Vem deixar, o custo é bem menos. E o meu preço aqui ser maior do que daqui a 110 quilômetros, não dá para entender. Então, Ministério Público, vamos deixar de gracinha, achar que tem cartel. Tem cartel sim, tem cartel sim. Não nos faça de besta e não se faça de besta. Ok. É assim que funciona, então tem que ter fiscalização. Alunos de escolas particulares no Brasil, pertencentes a famílias mais ricas, alcançaram notas na prova de leitura do PISA, equivalentes a países de destaque como Estônia e Coreia do Sul, o que colocaria o Brasil em 5º lugar global. No entanto, ao considerar todas as redes de ensino, o desempenho dos jovens brasileiros cai para a 52ª posição, entre 81 países avaliados, evidenciando acentuadas disparidades de aprendizado, associadas à origem socioeconômica, fatores como escolaridade dos pais, acesso à boa alimentação, oportunidades culturais e tempo livre para estudar. Influenciam mais fortemente os alunos vulneráveis, enquanto a qualidade do ensino é impulsionada pela formação dos professores e expectativas mais altas nas escolas privadas. É uma situação que a gente vê que essa discrepância não é de hoje, ou seja, há uma falha na educação porque entra ano, entra governo, sai governo e a história é a mesma, batendo sempre na mesma tecla. Quem estuda publicamente não tem o mesmo ensino da escola particular. Agora, algumas coisas, elas vêm para nos mostrar assim, a contrariedade nessas coisas. Bem recentemente, uma escola aqui no interior do Ceará foi eleita a melhor escola do mundo, inclusive superando escolas particulares. Assim, Cate, rapidinho, com licença, pedir licença aqui para você. A gente vai precisar para um rápido intervalo, mas na volta a gente vai querer ouvir a sua opinião sobre esse assunto, você também, Rodrigo, mas não saia daí porque o Da Hora volta já. O Da Hora dessa quinta-feira está de volta e no bloco anterior a gente estava comentando aqui justamente a nota do PISA e essa diferença, né, entre a escola pública e a escola privada. O que nós queremos é que a escola pública no Brasil também, pelo menos, se aproxime das escolas particulares, para que nós, os nossos filhos, aquelas pessoas que não têm condições de colocar o filho numa escola particular, mas que pelo menos tenha a garantia, a certeza de que na escola pública ele vai ser bem orientado, né? Vai ter um aprendizado condizente. Porque quando chegar no mercado de trabalho, todos poderem disputar em pé de igualdade, né, as vagas de trabalho ofertadas, tanto para quem estuda na escola pública como na escola particular, meu caro Rodrigo. É verdade. Você falou agora há pouco no intervalo, que a gente estava conversando aqui, que também existe escola que é exemplo para todo o país, como já aconteceu este ano e anos anteriores, inclusive, é bom lembrar. Mas aquela escola está sendo seguida por outras escolas, né? Porque nós temos uma referência no meio de um mar que não é referência. E isso é que chama a atenção. Então, que outras escolas sigam o exemplo da que está na frente, da que está sendo exemplo para o resto do Brasil. E aí sim, a gente terá uma escola completa no estado do Ceará. Mas deixa eu dar só um exemplo ainda faltando nesse tema. Bem aqui no meu Itarema, nós temos um exemplo lá numa escola no distrito de Carvoeiro, com as aulas de robótica. Eu fiquei impressionado o nível dos alunos
no aprendizado dessa disciplina, dessa robótica. Podem ser cientistas do amanhã, né? Tranquilo, tranquilo. Então, isso é um fato a ser registrado. Eu citei aqui pontuava essa escola do Itarema, porque foi um exemplo que eu conheci de perto, e que se todos seguirem, se todos incentivarem, certamente nós vamos ter ali grandes cientistas no futuro muito próximo. Com certeza. Vamos falar agora de esgoto. Olha, gente, na Câmara Municipal de Fortaleza, o tema central foi o esgoto, com debate sobre a responsabilidade da Prefeitura e o aumento nas contas dos cidadãos. A vereadora e enfermeira Ana Paula criticou o relatório da Selma, acusando a Prefeitura de transferir a responsabilidade para a CAGES. Segundo ela, a falta de fiscalização resultou em esgotos irregulares na praia de Iracema. Adail Júnior, da base governista, questionou o aumento de 18% nas contas de água e esgoto e defendeu a gestão, enquanto Lúcio Bruno destacou a necessidade de resolver problemas em parceria. Na oposição, Gabriel Aguiar acusou a Prefeitura de fazer politicagem em vez de abordar questões públicas. E aí, todo mundo falou? Quem tem razão? Quem tem razão, nós que ficamos no meio do tiroteio deles. Porque são eles que são os responsáveis por fiscalizar. Ainda bem que veio à tona isso. E a dona CAGES tirou até o corpo de banda. Disse, não, o esgoto ali, pontual ali da questão da praia de Iracema, não tem nada a ver com a CAGES, são esgotos clandestinos. Ô, cara pálida, você, CAGES, é quem fiscaliza, minha filha. Você é quem diz que pode e o que não pode. Então, deixe de jogar para a plateia, tirar o corpo de banda, deixar de fazer o seu papel e vá lá e faça o que nós precisamos, porque quem paga caro somos nós, com doenças, aquelas pessoas que frequentam aquela praia, pegam ali problemas de pele, verminoses, e isso vai desaguar, sabe aonde? No nosso bolso, porque quem adoece vai para os hospitais públicos de Fortaleza, que são bancados por nós. E já reclamamos tanto de recursos escassos para a educação, para a saúde, e esse tipo de ação, que vocês tiram o corpo de banda, ela acaba prejudicando mais a sociedade, nós contribuintes, nós moradores de Fortaleza. Então vamos deixar de migué, de gué, e vamos fazer o seu papel, que é fiscalizar e punir quem de fato está trabalhando irregular. Foi só literalmente deixando a população na lama, né, na verdade, e fiscalizar não somente esse ponto em específico dessa denúncia, mas sim todos os pontos ilegais que depositam esse esgoto na praia, né. Ontem eu estava ali, realmente presenciei isso, em frente ali ao Jardim Japonês, tem as quadras de vôlei, né, e tem um esgoto lá, São Alberto, do lado da quadra de vôlei. E ontem estava, não sei o motivo, estava muito forte ao ponto de não ter jogo de vôlei ontem, por conta do mau cheiro. Isso incomoda realmente a população e olha só aonde está, né? No cartão postal da cidade, né? Isso chama atenção que nós estamos na alta estação. Ou seja, se agora está assim, quando passar a alta estação, quando o nosso turista for embora, que só ficar o fortalezense ou alguém que vem do interior para conhecer Fortaleza, quer dizer, ninguém tem direito ou tem o dever de passar por isso. Mas todos nós devemos ter e receber um esgoto de qualidade. Não jogar no mar, não jogar na natureza, é o papel de cada um. Mas crimes são feitos e não são fiscalizados pela CAGES, né? Por quê? Porque, não sei, mas você pode até pensar, será que existe um cala-boca para isso? Né? Eu não diria, eu não levaria por essa vibe, mas que existe algo que tem que ser investigado, existe. Não vou dizer que essa questão do cala-boca. Mas nós, infelizmente, somos brasileiros, somos humanos e somos passíveis disso. Agora, não se concebe Fortaleza, a cidade que com o fluxo turístico que recebe, com as reformas que foram feitas na orla marítima de Fortaleza, ainda nos depararmos com esse tipo de coisa, esgoto a céu aberto. Ou se é clandestino ou não, tem que acabar, Cateu, o que me chama a atenção isso aí, porque se for uma residência, na hora encosta o carro da CAGES e faz a multa, mas quando é um empreendimento sofisticado, que faz o depósito do esgoto irregular, cadê a fiscalização? Não é? Cadê o MP do meio ambiente, o Ministério Público que cuida do meio ambiente? Não é só a CAGES, nós temos que cobrar também dos órgãos responsáveis para que haja uma ação de fiscalização
Se for comprovada a irregularidade, que haja multa. O brasileiro só respeita quando dói no bolso. Você está dirigindo, o sinal não tem um fotossensor, o cara passa, o cara invade. Então, se não doer no bolso, vai continuar fazendo. Exatamente. Então, você tocou num assunto interessante, que diz que a parte mais sensível do corpo do brasileiro é o bolso. Então, quando aperta no bolso, aí o sujeito sente, o neguinho chia. É verdade. Rodrigo? É isso mesmo. E aí, voltando a falar de educação, porque aproximadamente 7 milhões de mulheres entre 15 e 29 anos no Brasil não estudavam, nem estavam ocupadas, representando 63,4% dos jovens nessa situação. Apesar de uma redução em relação ao ano anterior, o padrão demográfico persistiu, sendo a maioria feminina. Mais de 2 milhões de mulheres alegaram cuidados domésticos como motivo principal para não buscar emprego, enquanto apenas 80 mil homens saíram do mercado de trabalho pelas mesmas razões. Entre os jovens que desejam trabalhar, as mulheres apontaram a falta de oportunidades locais, enquanto os homens mencionaram problemas de saúde. No total, 4 milhões e 700 mil jovens optaram por não procurar emprego, seja devido a estudo, falta de oportunidade ou responsabilidades domésticas. Aquele assunto que a gente vinha falando justamente de abandonar os estudos, né? Ainda mais nessa fase ali que já está chegando na adolescência, final da adolescência e início adulto, né? Sim, Rodrigo e Gabriel. São coisas até preocupantes. Agora também é cultural. A mulher brasileira, ela, apesar de ter sido quebrado esse paradigma ao longo dos anos, mas muitas ainda acham assim, não, eu vou me dedicar, vou cuidar da família, cuidar da casa e tal, vou abdicar de trabalhar fora e tal. Então isso ainda existe muito. Isso é mais um papel do homem, né? Mas com as coisas mudando, as igualdades, elas têm que acontecerem. E quem pensa, a mulher que pensa assim, que eu não vou buscar trabalho, vou cuidar da casa, não, pense diferente. Você é um ser igual, você é um ser capaz, você se capacita para isso, então você está em pé de igualdade e vai mudar esse panorama. Porque o que nós queremos, Rodrigo e Gabriel, é que todos disputem em pé de igualdade. A gente fala disputa porque a nossa vida é uma disputa constante. Onde você vai, você concorre. Então, a concorrência é uma disputa. Então, que você concorra em pé de igualdade, tanto com o gênero masculino como com o gênero feminino. Existe um ditado que é bem recente, que diz assim, mulher tem que estar onde ela quiser, não é verdade? Mas é necessário dizer assim, eu costumo questionar certos brinquedos que se dão às crianças. Por exemplo, assim, a mãe, já na criança pequenininha, já compra logo uma bonequinha para treinar a maternidade. Então ela já fica com aquela história, eu tenho que ser mãe, né? Aí é um fogãozinho para fazer comida, é uma vassourinha para varrer a casa. Existe vida fora do seu lar. Conquiste. Você não pode só viver naquele mundo que sua mãe viveu. Era outra época. Nossas mães aqui viveram outra época, cuidar da família. Você pode cuidar da sua família. Quantas mães hoje existem que são pai e mãe? Então é necessário entender. Você, dona de casa, para comprar uma calcinha, precisa estar pedindo dinheiro a marido? Conquiste o seu espaço. Vá em busca dele. Terminou os estudos, vá em busca de fazer um curso profissionalizante. Aprenda alguma coisa com a vizinha. Dentro de casa você pode começar vendendo de dia, amanhã você pode vender sorvete, por que não dizer? Então, assim, é uma época em que a mulher tem que conquistar o seu espaço, com respeito, com dignidade, e dizendo assim, aqui dá para você que é homem, dá para mim que sou mulher, dá para todo mundo. Porque nós devemos deixar de lado essa história de que dentro de casa eu sou, qual a sua função? Vai preencher a ficha. Eu sou do lar. Do lar somos todos nós. A só não pode ser escrava. É isso aí. E o programa da hora vai chegando ao fim, né? Quero agradecer primeiramente a vocês, Rodrigo, a KT, pela presença de hoje. E KT, suas considerações finais, por favor. Prazer mais uma vez estar aqui e hoje eu queria aproveitar aqui, Gabriel e Rodrigo, e mandar uma mensagem de solidariedade ao prefeito de Caucaia, Vitor Valim, que passa um momento muito difícil na vida dele, com uma filha internada com problema de saúde com uma certa gravidade. Então, prefeito Vitor Valim, Deus certamente estará olhando por vocês, pela sua filha, que ela se restabeleça plenamente para que a paz volte ao seio de vossa família.
sinta-se abraçado por mim, eu acho que por todos os calcaenses que nesse momento estão irmanados, engraçados nessa corrente para a recuperação de sua filha. Um abraço aqui do jornalista Catê Santos. É isso, muito obrigado, Catê. Rodrigo, suas considerações finais, por favor. Eu também me solidarizo com o Vitor Valim, sua filha, seus familiares. Estamos em oração, vai dar tudo certo. Eu fui colega dele lá na TV Cidade, de Fortaleza, e sei o tanto que ele é uma pessoa do bem, gente boa. Um abraço, Vitor, solidário a você e sua família. Um abraço, John Will, aí no Casarão das Noivas, sua esposa Morgana, sua irmã Meire, a vocês tudo de bom. São meus irmãos aí, um abraço para vocês e para todo mundo que sintoniza a TV União nesse horário e em outros horários. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, quero primeiramente agradecer a você de casa que faz parte aqui todo dia no programa da hora, para dizer que também você participe com a gente através do nosso WhatsApp e das nossas redes sociais. Um forte abraço e até amanhã. Fique agora com o Ferreira Aragão e logo após Esporte União com Gabriel Viana. Tchau, tchau.